Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Tudo bem, pessoal? Eu tô legal, pessoal. Hoje eu tô legal. Hoje teve a apresentação oficial dos 3 jogadores que o Santos comprou frente ao time do Água Santa, né? Tô comendo aqui uma paçoquinha gostosa. E eu fiquei, assim, muito... Apesar de eu falar assim, poxa, são contratações, né, pessoal? A gente tem que pensar positivo. O Santos veio uma torada aí de 3 vitórias consecutivas. Hoje, os meninos lá do Água Santa que o Santos contratou foram apresentados, né? Teve lá a assinatura, que eu sempre falo aqui no meu canal, né? Que você só pode realmente bater o martelo quando você vê lá o cara dando a mão lá para o presidente André Zueda, aquela foto, aqueles teasers, né, que são tirados dos caras com pose e tudo mais. Aí você já vê já que o cara já está no elenco do Santos. E eu acredito que todos eles irão ajudar muito a equipe da Vila Belmiro, né? Principalmente nesses campeonatos que são longuíssimos, né? Que são grandes. Estou falando com relação à longevidade. E são a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e também a Sul-Americana, que são campeonatos distintos, diferentes, que podem ser jogados e serão jogados ao mesmo tempo, né? E esses jogadores que adentram ao time da Vila Belmiro poderão muito ajudar o elenco do Santos. Mas, Vargas, eu já fiz até um vídeo, você já fez até um vídeo falando de cada um deles, mas por que você vai falar de novo? Estou vendo muitas pessoas falarem, estou vendo o humor do torcedor santista, não sei se é numa totalidade, um pouco diferente, né? Mas eu creio que quando as coisas começam a melhorar, as vitórias começam a vir, a perspectiva é realmente que o Santos consiga ter um pouco mais de tranquilidade para treinar, né? E aí começam os objetivos a ser um pouco mais claros. Eu não estou falando aqui, pessoal, que essas contratações foi as contratações as the best do ano, porque tem a janela de abertura aí, que logo no meio do ano, em julho, e o Santos pode ter a possibilidade de contratar muito mais, né? O Odair Helma, em entrevista coletiva ontem, pós-jogo, ele falou, né, desses 3 aí, só que ele não deixou muito claro, não, embora ele segurou um pouco, ele preferiu não falar, não oficializar ali pela pergunta do repórter na entrevista coletiva no pós-jogo, mas hoje, e também no final de semana, tem perguntado ao Luan Dias, né, se a possibilidade dele estar jogando pela equipe do Santos, ele também desconversou, mas eu acho que já estava tudo certo. Eu acho que se fez necessário, primeiro vinham as imagens, né, realmente ali, que davam certeza ao torcedor santista, e agora sim a gente pode falar muito tranquilamente a respeito disso. Mas será que o torcedor santista ainda está preocupado com a equipe do Santos? Eu acho que ainda está, pessoal, porque a gente não tem noção daquilo que vai acontecer, desses jogadores que aí foram contratados à equipe do Santos, o que poderá entregar a equipe da Vila Belmiro, né? Já vem uma odisseia aí de quase 3 anos, né? O Santos precisando estar melhor qualificado nos campeonatos, melhor classificado nos campeonatos, e aí com isso o Santos consegue mais dinheiro, consegue mais contratação, e as coisas vão se acumulando, né? Então, a perspectiva dessas 3 vitórias, né? O Santos jogou 3 partidas fora de casa, né? O Santos vai jogar, né? Então, o Santos jogou a Sul-Americana contra o Blooming, ganhou de 1-0 na Bacia das Almas, no gol do Bauerman. Se jogou mal, a gente sabe que jogou mal. Jogou como o penúltimo colocado do Campeonato Boliviano, mas ganhou. Teve o jogo da Copa do Brasil, que jogou nesta terça-feira e ganhou de 2-0 do time do Botafogo lá de Ribeirão Preto, e também ganhou, né? E agora o Santos vai fazer a 3ª partida fora de casa, jogando contra o Grêmio, né? Eu só espero que o Santos consiga ter um hat-trick, né? Isso aconteceu na Copa do Brasil. 3 vitórias, né? O Santos ganhou do Iguatu, ganhou do Ceilândia, na sequência ganhou do Ceilândia, ganhou do Iguatu, e agora ganhou do Botafogo. É uma situação diferente, porque tem um jogo de volta, né? E o Santos vai jogar no dia 26 na Vila Belmiro. Mas são 3 vitórias consecutivas, né? E o Santos jogará novamente nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, jogando contra o time do Grêmio fora. Mas vai estar enrolando demais para falar
Não é, pessoal. Eu quero deixar bem claro que a perspectiva desses jogadores chegarem à equipe da Vila Belmiro é muito grande, né? Mas, para mim, eu posso colocar as minhas fichas. Eu sei que a pressão é diferente, eu sei que o time que eles vieram, da onde eles saíram, são totalmente diferentes, mas foi um time que era muito bem armado pelo técnico Thiago Carpini, né? Não sei se eles se adaptarão rapidamente ao esquema do Santos, do Odair Helma, é o que a gente está falando, mas são jogadores que vêm para vestir a camisa do time do Santos e na hora que tiver a oportunidade, com certeza, vai entrar na equipe da Vila Belmiro e muito provavelmente não sairá, pessoal. As minhas fichas eu entrego, eu acredito que, não sei se na opinião do torcedor santista, porque evidentemente que é muito divergente, mas eu aposto muito no Luan Dias em jogar ali, fazendo aquele quarteto ali no meio de campo, juntamente com o Pitbull Fernandes em forma, né? O próprio Dodi, que tem sido o coração do time do Santos, né? A peça que distribui realmente o jogo ali da Vila Belmiro, e também o Lucas Lima, que tem que jogar como quarto homem no meio de campo. E existia uma perspectiva de arrumar um cara que poderia jogar ali junto com eles, e esse cara, para mim, é o Luan Dias, né? Eu estava dando uma olhada, pessoal, acho que vocês vão ficar bravos comigo, né? Pô, já está viajando, mas você sabe que ele é canhoto, um ídolo que passou pela equipe do Santos também é canhoto, que é o jogador, evidentemente, Luan Dias, mas tem lá como é que chama, pessoal? Oh, meu Deus do céu, o Pituca, né? O Pituca tem o mesmo estilo de jogo dele. Lógico que o Pituca é muito mais consagrado, muito mais querido pela equipe da Vila Belmiro, mas são estilos semelhantes, né? Eu me recordo muito bem quando o Pituca começou a jogar na equipe do Santos, que foi contratado junto ao time do Botafogo, esse que o Santos ganhou de 2-0 na Copa do Brasil, e o Pituca começou assim, foi lá para o Santos B, né? Não é o caso, por exemplo, do Luan Dias, mas começou com uma desconfiança muito grande do torcedor santista. Eu só espero realmente que ele se dê muito bem, pessoal. Futebol é um futebol de canhoto, é um futebol que você vê ele chegar muito na frente, dá passe, é voluntarioso, consegue ajudar na marcação, e esse é o tipo de jogador que o time do Santos precisa, né? Eu não sei se você sabe, mas o Odair Helma, nas equipes onde ele passou, sempre existiu um equilíbrio. Eu sei que ele é muito contestado pelos torcedores santistas, por boa parte dos torcedores santistas, pelo jeito que ele joga e o padrão de jogo que até o presente momento ainda não aconteceu. Teve um primeiro tempo muito bom contra o time do Botafogo, mas a segunda etapa realmente deixou a desejar, né? Me lembrou, inclusive, momentos do jogo anterior ao time do Blooming, que foi feito da Sul-Americana e que o Santos ganhou de 1-0, o gol do Bauman nos acréscimos no final, né? Então, o torcedor santista ficou com a cabeça um pouco revirada. Será que o Santos é um traquinho que só jogou bem o primeiro tempo, fez aquela pressão danada no time adversário, depois não aguentou mais? É lógico, pessoal. O tipo de jogo que o Santos está tentando colocar, e o que a grande maioria dos torcedores dos times brasileiros tentam fazer, que tentam jogar dessa forma, não tem fôlego para poder apertar o tempo todo, toda hora, né? Mas a gente não está falando disso, a gente está falando que no segundo tempo o Santos não foi nem sombra daquilo que apresentou na primeira etapa no jogo contra o Botafogo. Recuou, em alguns momentos até o Botafogo jogou melhor, sim, né, na segunda etapa, teve ascensão ali de alguns jogadores do time do Botafogo e preocupou. Agora, a concorrência aumenta muito mais no elenco santista, né? Principalmente ali no meio de campo. O Falcão falou uma besteira numa entrevista coletiva lá no final do jogo, lá no pós-jogo do Blooming, né? Que o Santos talvez não precisaria tanto assim de um meio esquerda, porque já tinha vários, né? Tem o Ed Carlos, tem aí o Carabarral, que voltou, tem o próprio Daniel Ruiz, que saiu jogando, que também é canhoto, tem o Lucas Lima, né, que também é canhoto, mas nenhum joga da mesma forma que o Luan Dias joga, no meu modo de ver. É um jogador que tem possibilidade de ajudar muito mais ali no meio de campo,
por ser um jogador de 25 anos, voluntarioso, tem um bom fôlego, jogar, até na apresentação, até aquilo que o Derry Helman falou, que eles foram contratados pela sua coletividade, né? Pela coletividade e pela a presença dentro de campo, se voluntariando nos momentos que o time precisa de todos eles. Então, quando isso acontece, o individual se sobressai. Então, é essa a esperança que o torcedor santista tem a respeito desses 3 jogadores. Para mim, o Luan Dias é o melhor de todos que foram contratados. Eu acho que ele é uma questão de tempo, assim também o lateral, porque o lateral direito do time do Santos realmente é muito contestado, que é o Natão, o João Lucas está machucado, então ali o Gabriel e o Inocêncio podem entrar e não sair mais, né, pessoal? Mas o Bruno Mezenga também tem a possibilidade de jogar, né? É um jogador centroavante, paradão ali dentro da área, foi o 3º artilheiro do Campeonato Paulista, mas sabe fazer gols, né? No início da carreira ali no time do Flamengo, existia até a possibilidade de ele ser um substituto do Adriano Imperador, né? A passagem dele pelo time do Flamengo, onde foi a base dele, foi muito interessante, pessoal. Então, existia uma perspectiva dele ser um jogador melhor do que ele é nesse exato momento. Então, a experiência dele dos seus 34 anos poderá sim ajudar a equipe do Santos. Marcos Leonardo muito provavelmente vai servir a seleção brasileira. E ele pode ser a bola da vez. Ali, no seu calcanhar, evidentemente, tem o David, né? Que entrou nos minutos finais da partida, faltando 5 minutos, e quase fez um golaço, né? E eu dou muita atenção para esse garoto, porque assim que ele tiver muito mais minutagem, o futebol dele realmente vai crescer demais. Então, o Santos precisa desses jogadores, o Santos precisa aí do Gabriel Inocêncio na lateral direita, o Santos precisa realmente do Bruno Mezenga ali jogando como centroavante, e o Santos precisa principalmente que o Luan Dias dê certo na equipe do Santos, porque ele seria uma peça ali fundamental ali no meio de campo, né? Eu só fiz essa comparação. Eu sei que talvez alguém pode falar a respeito disso. Ah, vai, você está viajando, está muito empolgado. Não, pessoal. Eu estou falando que o próprio Pituca, quando começou, e vendo o futebol desse garoto, né, que é o Luan Dias, que teve a base no time do Santos, depois foi dispensado, foi para o time do Água Santa ali, fazer a sua base, dali para cima, ele só teve alegrias, né? Eu acho que o começo foi parecido. O estilo de jogo, na época que o Pituca começou, são parecidos. Agora, o Pituca é muito mais jogador do que o Luan Dias, né? Vamos deixar uma coisa bem clara, né? Agora, a perspectiva, a idade e todo esse entorno que se faz presente dentro desse jogador, a expectativa dele se dar bem na equipe do Santos é muito grande. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos.